Meus irmãos, o texto base da nossa lição está em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Meus irmãos, como vocês podem ver, o tema da lição de hoje é adoração e o dia do Senhor. Eu pensei em falar sobre este assunto porque chegamos a falar um pouco na lição anterior sobre isso, sobre o domingo, sobre o dia do Senhor. Falamos um pouco sobre a oração. Muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, prepara o nosso coração para receber a palavra. Só que muitas vezes nós não preparamos o nosso coração durante a semana. Não há uma expectativa, não há uma preparação, não há um anseio para o dia do Senhor. E chegamos a dizer um pouco que, então, nós chegamos aqui e pedimos a Deus: prepare o nosso coração. Então, eu vou falar um pouco sobre isso na aula de hoje, adoração no dia do Senhor. Nós vamos falar um pouco sobre a importância de preparar-nos para o dia do Senhor. Há essa necessidade, é preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Assim como, por exemplo, nós recebemos a notícia que iremos para uma festa tal, às vezes com um mês de antecedência nós nos preparamos. A roupa que nós vamos usar, o caminho que nós precisamos percorrer, o presente que precisa ser comprado, nós nos preparamos para isso. E às vezes, para o dia do Senhor, nós não nos preparamos adequadamente. Então eu quero falar sobre isso nesta manhã. E esta aula, meus irmãos, vai ser aquela aula um pouquinho que a gente considera um pouco chata. Por quê? Porque eu vou ler bastante. Eu vou fazer bastante leitura aqui. Nós chamamos de aula monótona. Vai ser um tom só, uma nota só. Então eu vou ler bastante, tá bom? Eu vou tentar terminar hoje. Mas seria possível, talvez, pastor, continuar na aula que vem? Tá bom. Então, se nós não conseguirmos terminar hoje, nós terminaremos então na próxima aula. Então, qual é o meu objetivo então? O meu objetivo é esse, que os irmãos entendam a necessidade, a importância de preparar o coração para o dia do Senhor. Preparar a mente, o coração, a vontade, o desejo, sentimentos, para buscar ao Senhor de forma adequada. E o meu objetivo então é que os irmãos saiam com isso daqui em mente, com esta verdade em mente. O dia do Senhor é importante. Adoração ao Senhor, preparar o nosso coração para o dia do Senhor é importante. Porque o que eu faço aqui não é para mostrar para o pastor, não é para mostrar para a Marcilene, para fulano de tal, é para o Senhor. Então, quando eu preparo a aula, claro, eu penso nos irmãos, se os irmãos vão entender, vão compreender, mas acima de tudo é um tributo, é uma glória a Deus, é uma oferta a Deus, antes de tudo. Então, esse é o meu objetivo, que os irmãos saiam daqui entendendo essa necessidade de preparar o coração para buscar o Senhor. Acho que não está funcionando aqui. Achei que estava... Pode passar, irmão. Só está na tela do slide? Não, né? Acho que é por causa disso. Agora foi. Tá. Eu quero começar com esse texto do livro Breve Catecismo sobre o Culto e a Adoração a Deus, de John Owen. Essa frase não é do John Owen, é do Christopher Vicente, porque essa frase é da introdução do livro, que o Christopher Vicente faz. Cultuar é o que o nosso coração foi feito para fazer. Então, meus irmãos, o nosso coração foi feito para cultuar. Pode ser que nós cultuemos a Deus, pode ser que nós cultuemos ao dinheiro, a nós mesmos, mas o nosso coração foi feito para cultuar. Ao cultuarmos, envolvemos tudo o que somos: corpo, alma, coração. Portanto, tratar do culto é tocar em nosso coração, é confrontar-nos com a pergunta: qual Deus realmente queremos e adoramos? Quem realmente somos e como realmente nos vemos? Essa questão da adoração é tão interessante porque a pessoa é aquilo que ela adora. Você pode conhecer uma pessoa a partir daquilo do que ela adora. Você já viu uma pessoa que só fala de dinheiro, só pensa em dinheiro? Então tudo na vida dela é dinheiro, porque ela adora o dinheiro. Ela só fala de dinheiro, ela só pensa em dinheiro. Então, cultuar é o que o nosso coração foi feito para fazer. Os reformadores vão chamar isso de senso do divino. Então, o nosso coração ele tem esse senso do divino, de adorar. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós vamos adorar nós mesmos, ou qualquer outra coisa. Então, por isso falar sobre
o dia do Senhor, a adoração no dia do Senhor se faz fundamental. Meus irmãos, os irmãos sabem que nós não guardamos o sábado, nós guardamos ou observamos o domingo. Mas por que então nós observamos o domingo e não o sábado? Por que nós não somos adventistas ou por que nós não guardamos o sábado? Então eu separei aqui algumas razões. Os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Jesus apareceu a seus discípulos no domingo. Jesus apareceu aos 11 discípulos no domingo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes no domingo. E nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus foi pregado por Pedro, com 300.000 novos convertidos. Em Troade, os crentes se juntaram para adorar. Paulo instruiu aos crentes para trazerem as suas contribuições no domingo. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos no domingo. Então veja que os principais eventos aconteceram no domingo, não no sábado. Só o fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus ter sido no domingo já é o suficiente. Então nós não guardamos ou não observamos o sábado, ou o nosso sábado é o domingo. Mas apesar disso, nós sabemos que esse nosso sábado, que é o domingo, aponta para algo muito maior, que é o nosso descanso eterno. Ninguém é salvo simplesmente por guardar o domingo. Nós guardamos o domingo porque já somos salvos. Ao contrário dos adventistas, que guardam com a expectativa de alcançar a salvação. Há um mérito em você guardar o sábado. Mas nós guardamos o domingo, que é o nosso sábado, porque já fomos salvos pelo Senhor. Então nós separamos esse dia, o dia santo, o dia do Senhor, para adorá-lo, para cultuá-lo. Foi o dia que o Senhor preparou para nós. Alguma dúvida em relação a essa questão do domingo, os irmãos têm? Então vejo que a confissão de fé, ela fala sobre o domingo. No capítulo 21, parágrafo 7. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Jesus, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Jesus foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até ao fim do mundo como sábado cristão. No capítulo 8 também diz, capítulo 21, parágrafo 8. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente, veja, devidamente o quê? Preparado os seus corações. E de antemão ordenado os seus negócios ordinários. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares, de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Então veja que o nosso domingo, não começa apenas no domingo, mas é uma preparação durante a semana. Durante a semana, nós preparamos o nosso coração para buscar ao Senhor neste dia que Ele separou para nós, que Ele separou para o seu povo, para que assim possam buscá-lo. Então veja, a nossa confissão falou de obras de necessidade e misericórdia. Então a gente vai ver aqui o que é obra de necessidade e o que de fato é obra de misericórdia. Então os teólogos de Westminster dividiram o fazer o bem em duas partes. Em primeiro lugar, em obras de necessidade e em segundo lugar, em obras de misericórdia. Então às vezes fica essa dúvida, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que de fato está de acordo com a palavra de Deus ou o que não está de acordo com a palavra de Deus. Então veja, por necessidade ou obras de necessidade, os discípulos colheram espigas e as comeram em um sábado. Foi uma questão de necessidade. Eles colheram espigas e comeram no dia de sábado. Por necessidade, os sacerdotes trabalharam no sábado, oficiando diante do Senhor. Então, por exemplo, dia do Senhor é dia de descanso, mas o pastor trabalha, o pastor tem que trabalhar. Professor da escola dominical,
diácono, presbítero, eles estão fazendo uma obra de necessidade. Porque se o pastor não trabalhar, o professor, o diácono, o presbítero não trabalhar no domingo, então quem vai trabalhar? Então é uma obra de necessidade. Por necessidade, os sacerdotes trabalharam... Não, o 4. Por misericórdia agora. Jesus disse que um animal deveria ser salvo se caísse em uma cova mesmo no sábado. Então a gente viu as obras de necessidade. Agora essas são as obras de misericórdia. Então, por misericórdia, Jesus disse que um animal deveria ser salvo se caísse em uma cova mesmo no sábado. Então, eu lembro, foi no domingo, teve um domingo que eu saí daqui, o meu carro parou no meio da rua. E eu mandei mensagem para o Moisés. Então foi uma questão de misericórdia, de socorro. Moisés precisou me socorrer. Então, às vezes ele estava descansando e ele precisou ligar para alguém, mandar mensagem para outras pessoas. Mas foi uma obra de misericórdia. Isso foi no domingo, uma obra de misericórdia. Por misericórdia, Jesus curou a mão ressequida de um homem. Por misericórdia, Jesus curou uma mulher doente há 18 anos. Por misericórdia, Jesus disse que um animal deveria ser solto da manjedoura para beber, mesmo no sábado. Por misericórdia, Jesus curou um homem doente há 38 anos em um sábado, e por misericórdia, Jesus curou um cego de nascença em um sábado. Então veja que há essas obras de necessidade e obras de misericórdia. Obras de necessidade são aquelas obras essenciais. Por exemplo, os médicos, policiais, algumas pessoas que trabalham em farmácias, são obras necessárias. Que não, imagina, por exemplo, o hospital fechar no domingo. Os policiais chegam ao domingo, a gente não vai trabalhar porque os enfermeiros... Mas são algumas questões essenciais. Agora tem outras que não são. Agora tem algumas coisas no domingo que podem ser evitadas, que não são de misericórdia e que não são de necessidade. E isso nós podemos ver na palavra de Deus, como nós acabamos de ver. Algumas obras são de necessidade e outras são de misericórdia. Deixa eu ver aqui. O domingo, o dia santo do Senhor, é de responsabilidade do chefe de família. Veja o que o Catecismo Maior diz, na pergunta 118. Por que é o mandamento de guardar o dia do Senhor, mais especialmente dirigido ao chefe de famílias e a outros superiores? A resposta: o mandamento de guardar o dia do Senhor é mais especialmente dirigido ao chefe de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo. Então, o chefe de família, o líder, cabeça do lar, ele tem essa responsabilidade de guardar. E, além disso, fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Então veja, imagina o chefe de família e ele diz para a esposa: hoje é dia do Senhor, você não vai fazer tanta comida, você não vai trabalhar hoje, porque hoje é o dia do Senhor. Outro exemplo, você é dono de uma empresa, você tem a sua empresa. Se você determinar que os funcionários não vão trabalhar no domingo, eles não vão trabalhar no domingo. Então, os chefes de famílias e outros superiores são responsáveis pela observância do dia do Senhor. O cabeça do lar, ele tem essa responsabilidade. Pesa sobre ele essa responsabilidade de guardar, de observar o dia do Senhor. Seja você chefe do lar ou responsável por outros funcionários. Pesa sobre você essa responsabilidade. Imagine, por exemplo, um chefe de restaurante, e ele diz para os seus funcionários: nós não vamos abrir no domingo. Eu não me lembro o nome aqui agora, mas se os irmãos lembrarem, tem uma empresa nos Estados Unidos de alimentos, parecido com o McDonald's. Eles não abrem no domingo, porque o dono da empresa, ele reconhece isso. Ele não abre a empresa. Tanto que essa empresa ela já recebeu alguns processos, porque algumas pessoas reclamavam lá no shopping que queriam se alimentar e a empresa estava fechada. Mas, por outro lado, também essa empresa, ela recebeu muitos prêmios por causa dos funcionários, que diziam que era uma das melhores empresas para serem trabalhadas. Eu não me lembro o nome aqui dessa empresa, porque aqui no nosso país não é muito conhecida. Pode ser que, se eu lembrar depois, eu digo. Mas pesa sobre o chefe do lar, pesa sobre aqueles que têm responsabilidade, seja de funcionários, essa observância do dia do Senhor. Pesa sobre mim, pesa sobre o pastor, pesa sobre nós. E veja, não observar o quarto mandamento, como nós lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 8, continua sendo pecado. Ainda continua sendo pecado, ainda é pecado não guardar o dia do Senhor. Na pergunta 119 do Catecismo Maior diz: quais são
os pecados proibidos no quarto mandamento. Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, todo o cumprimento descuidoso, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda a profanação do dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários, tocantes às nossas ocupações e recreios seculares. Então, não observar o dia do Senhor ainda continua sendo pecado, ainda é pecado. E veja, nós podemos observar que há consequências em observar e também em não observar o dia do Senhor. A primeira consequência, veja lá, alguém abra Jeremias, capítulo 17, versículo 27. Então veja, aí é uma maldição. O que Deus está dizendo? Vocês vão trabalhar, mas vai ser em vão. Vocês vão se esforçar, vocês vão carregar peso no dia de sábado, mas vai ser em vão. É o que nós chamamos de saquetel furado. Trabalha, mas não vê frutos, não vê resultados. E é o que Deus está dizendo. Vocês vão carregar peso no dia de sábado, mas eu mesmo vou fazer com que não prosperem. Eu vou colocar fogo no trabalho de vocês. Então veja, ainda não observar o dia do Senhor é uma maldição. Então alguns argumentam que precisam trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e Deus está dizendo, é saquetel furado. Mas também em observar o dia do Senhor a bênção. Veja lá Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versículos 13 e 14. Então veja, Deus está mostrando, se vocês se deleitarem no meu dia, então vocês serão abençoados. Se vocês tiverem prazer no meu dia, no dia que eu separei, então vocês serão abençoados. Então veja que a bênção e a maldição. A maldição está em não observar o dia do Senhor e a bênção está em guardar, em observar de forma prazerosa, deleitosa o dia do Senhor. J. Packer, no livro Entre os Gigantes de Deus, ele diz: não guardar o domingo atrai o castigo, o que também sucede ao abuso contra qualquer privilégio e meio de graça dados por Deus. Declínio espiritual e perda material têm sido colhidos por pessoas e comunidades por causa desse pecado. Os excelentes dons de Deus não podem ser desprezados sem impunidade. E aí ele vai citar Thomas Fuller, pensava que a guerra civil sobre o incêndio de Londres viera como juízo divino sobre a nação por estar negligenciando o domingo. Então veja, meus irmãos, que há castigo de Deus para aqueles que não observam o seu santo dia, para aqueles que não guardam. Sim? Sim. Tem o filme Carruagem e Fogo. É um filme antigo, mas ele mostra exatamente isso. Um atleta, um corredor, e ele era o favorito do seu país. Acho que da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Era o favorito do seu país. Mas tinha uma corrida que ele haveria de correr, que era no domingo. E ele era o favorito. Todo mundo, toda a nação já esperava que ele corresse nesse dia. E aí ele falou, eu não vou correr, porque é o dia do Senhor, eu não posso correr. E ele estava como favorito. Só que a prova do dia seguinte, que seria na segunda, era uma prova que ele não tinha intimidade, que era de 400 metros. E ele só tinha o domingo para correr. E ele não correu no domingo. E vejam, no filme mostra que ele não participou na competição na segunda-feira e venceu. Então, assim, era uma prova que ele não era o favorito, não era cotado, de 400 metros, que ele não tinha costume, e venceu a prova. Então, veja, há maldição para aqueles que não observam. Algumas pessoas dizem, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Nós vimos aqui que há diferença entre necessidade e misericórdia. E muitas vezes nós estamos justificando algumas coisas, dizendo que é misericórdia, que é necessidade, e na verdade não é. Veja, Thomas Ridge, um puritano inglês nascido no século XVIII, depois da Assembleia de Westminster, ele disse um comentário sobre o Catecismo Maior. Ele fez um comentário sobre o Catecismo Maior. E ele falou sobre a expressão obras de necessidade e misericórdia. Então ele vai dizer o seguinte: devemos considerar, ademais, quais as obras de misericórdia que deveriam ser feitas naquele dia, tais como visitar e providenciar medicação para o doente, ajudar os pobres, providenciar comida e água para o gado e outras criaturas irracionais. Isso o nosso Salvador
justificou por sua prática e ilustrou afirmando a necessidade de resgatar uma ovelha que havia caído em um buraco. Quando, no entanto, defendemos a legitimidade da realização de obras de necessidade e de misericórdia no dia de descanso, alguns cuidados devem ser tomados. E aí ele vai listar alguns cuidados. O primeiro cuidado, que a necessidade seja real, não fingida. Então a necessidade, ela precisa ser real, ela não pode ser fingida, do que Deus e a nossa consciência são os juízes. Então a nossa obra de necessidade e misericórdia precisa ser real. Segundo lugar, que se achamos que podemos ter um chamado necessário para omitir ou deixar de lado o nosso atendimento às ordenanças de Deus no dia do descanso, tomemos cuidado para que a necessidade não seja colocada em nós por algum pecado cometido que deu ocasião a sermos julgados pela mão de Deus. Ou seja, piedosamente, muitos têm usado o motivo: eu preciso trabalhar porque eu tenho que cuidar da minha família, eu preciso sustentar da minha família. Piedosamente, muitos têm usado esse argumento, que precisa cuidar da família, precisa cuidar da casa. E às vezes não é necessário. Às vezes não é necessário. O terceiro motivo que ele coloca, terceira observância, que o motivo que tornou necessária a nossa ausência do dia do Senhor seja por causa de submissão e não por questões de escolha pessoal ou prazer. Por exemplo, a pandemia. Nós não poderíamos reunir na pandemia. Nós estávamos impedidos pelo governo. Então, não era uma questão de escolha pessoal, mas foi uma imposição. Às vezes são circunstâncias que nos impedem de nos reunir no dia do Senhor, de reunirmos no dia do Senhor. Então, são pressões externas, não porque eu tive como escolha. Então, comentando o Catecismo Maior, ele linka esses três motivos. Que nós olhemos a nossa consciência, que não deixemos de lado para atender o dia do Senhor simplesmente para cuidar das nossas necessidades, simplesmente, e que seja algo que seja imposto por pressões externas, pelo governo, perseguição, ou não simplesmente por escolha minha, né? Meus irmãos, até aqui alguma dúvida? Então ele segue dizendo: com base nos textos bíblicos, nas explicações de Thomas, concluo que fazer o bem significa providenciar alimento, trabalhar na igreja, salvar vidas, cuidar de doentes e atender por conta da submissão às autoridades com vocações obrigatórias de superiores. Então essas são algumas obras de fazer o bem no dia do Senhor. Uma coisa é utilizar o dia de descanso em obras de misericórdia, em serviço aos enfermos, em fazer o bem aos atribulados. Outra coisa totalmente diferente é utilizá-lo em diversões, festas, satisfação pessoal. Não importa o que os homens digam, a verdade é que a maneira como utilizamos o dia do descanso é a mais segura confirmação do estado de nossa vida espiritual. Então, a maneira como nós utilizamos o dia do Senhor diz como está o nosso coração. Fala muito sobre como está o nosso estado espiritual. Por meio desse dia, podemos descobrir se amamos a comunhão com Deus e estamos em harmonia com os céus. Em resumo, por meio do dia do descanso, os segredos de muitos corações são revelados. Há muitos a respeito dos quais podemos dizer: estes não pertencem a Deus, pois não observam o dia do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que o dia do Senhor é um dia que Deus deu para nós o buscarmos, para nós santificarmos, confessar os nossos pecados, ter comunhão com os nossos irmãos, e muitas vezes nós negligenciamos simplesmente por prazeres, por coisas pessoais. Antes de passar então para os 20 conselhos práticos, eu quero deixar aqui alguns conselhos práticos sobre o dia do Senhor, sobre preparar o nosso coração para o dia do Senhor. Os irmãos poderiam citar, além desse mandamento, em Êxodo 20, qual é o outro mandamento em que há punição da parte de Deus, que faz parte dos 10 mandamentos? Cite qualquer um. Honrar pai e mãe, por exemplo, não adulterar. Então pense, por exemplo, um líder, um pastor que há 20 anos ou 10 anos, é um exemplo, viu, irmãos? É só um exemplo. Está em adultério, escondido. Ninguém sabe, mas ele está em adultério.
Os irmãos acham que esse é um pastor abençoado ou amaldiçoado? 10 anos ele está em adultério, ninguém sabe, só ele e Deus. Esse não pode ser um pastor abençoado. Agora, por que será que quando o texto que nós lemos, Êxodo 28, fala sobre guardar o dia do Senhor, o crente que não guarda o dia do Senhor é um crente abençoado ou amaldiçoado? Então veja, meus irmãos, por que será que outros temas nós evidenciamos e outros nós não achamos que é tão importante assim? Por que será que a gente acha que o dia do Senhor a gente pode negligenciar simplesmente? Mas é a mesma coisa, tem o mesmo peso de igualdade. E às vezes a gente simplesmente, não precisa, não tem importância, Deus, né? Deus entende. Mas é a mesma coisa, meus irmãos, não tem diferença. Por favor. Uhum. Por isso que o que nós estamos vendo aqui não se trata simplesmente de de eu guardar para ser salvo, de eu observar o dia do Senhor para ser salvo, mas eu faço isso porque eu já estou salvo. Então eu faço isso por louvor a Deus, por agradecimento a Deus, de forma espontânea, voluntária, não por obrigação, por imposição, porque eu reconheço o que eu preciso fazer para Deus, pelo que Ele fez por mim. Então, eu me preparo, eu me consagro, eu me dedico para Ele, para encontrar com o Senhor. Sim. Que é um erro, né? É um engano isso, né? A gente acha que é um engano. Então, os irmãos entenderam essa necessidade, essa importância do dia do Senhor. Isso ficou claro aqui para nós. Os irmãos também já sabem, o que eu estou falando aqui não é nada que os irmãos não conheçam, não saibam, mas os irmãos então entenderam essa necessidade, a importância de guardar o dia do Senhor, um dia que o Senhor preparou para que nós assim, então o busquemos, um dia especial. Havia um momento especial em que Adão se encontrava com Deus, era na viração do dia, Deus ia se encontrar com Adão. E este é o momento, o domingo, é o dia que Deus vem se encontrar conosco, irmãos. É o dia que Deus se preparou para se encontrar conosco. Quando o pastor ou qualquer outro abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, expõe a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Nós estamos aqui, veja, os irmãos leem o Antigo Testamento e vê quando o povo se encontrava com Deus. Era terrível aquele momento. O povo sentia medo. E o domingo do Senhor não é diferente. Nós estamos aqui, estamos nos encontrando com o Senhor. Deus se faz presente de maneira especial para falar com o seu povo. Não é que é só no domingo, meus irmãos. Durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, toda semana. Mas veja, algumas pessoas que dizem assim, todo dia é dia do Senhor, acaba não sendo nenhum dia do Senhor. Pode perceber, alguns que dizem, todo dia é dia do Senhor. Na verdade, nenhum dia é dia do Senhor. Mas o domingo é um dia em que Deus, o nosso sábado cristão, é esse dia que Deus separou para nós. E isso aponta para algo eterno. Isso aqui é só um ensaio do que nós faremos na eternidade. Isso aqui é só uma maquete. Já viu uma maquete do prédio? A maquete não é o real do prédio. Aquilo ali não é o real. Isso aqui é uma maquete do que nós faremos na eternidade. Então, se nós não gostamos de fazer isso aqui, nós não vamos fazer na eternidade. Então, tendo em vista isso, eu separei alguns conselhos práticos para nós, então, para nos prepararmos para o dia do Senhor. Alguns conselhos práticos, claro que não são infalíveis, né? São conselhos práticos para que a gente possa, então, nos preparar para o dia do Senhor. Para que a nossa oração no dia do Senhor, quando nós dissermos, Senhor, prepara o nosso coração, seja uma oração de fato verdadeira, autêntica. Bom? Então, a primeira dica prática. Durante a semana, vá ao mercado, à feira e compre tudo o que você necessita para não ter que fazer isso no domingo. Faça isso durante a semana, para que você não tenha que fazer no domingo. Sim. Então agora algumas pessoas aproveitam que agora abrem no domingo para fazer. Cuide também de outros afazeres como lavar e passar roupa, limpar o carro, cuidar da casa, praticar esportes. Deixe o domingo livre de tudo isso. Então tem pessoas que vão fazer isso, especialmente no domingo. Se você é estudante, programe-se para fazer as leituras e trabalhos durante a semana, separando o domingo apenas para os estudos devocionais. No sábado, providencie a comida do domingo, para que o dia do Senhor não tenha que ser passado na cozinha. Veja, eu tenho certeza que as nossas donas de casa que não reclamariam se o marido dissesse, você não vai cozinhar no domingo. É essencial, sim. Eu vou ter que correr um pouco aqui.
No sábado, à noite, não vá dormir tarde. Durma o número de horas suficientes para que você acorde descansado e assim aproveite bem o dia do Senhor. No domingo, acorde mais cedo, demonstrando seu interesse em usufruir desse dia. Levantar-se mais cedo também é bom para evitar os atrasos do culto ou escola dominical e as discussões e aborrecimentos que resultam deles. Ninguém aqui discute no domingo, né? Por causa de roupa ninguém discute, né? Cabelo que precisa ser penteado, né? É uma maravilha. Quando começarem as orações e as leituras da palavra, deixe de lado os seus pensamentos particulares e una-se em mente e espírito ao povo de Deus. Preste máxima atenção à palavra do pregador, do professor da escola dominical. Atente para as coisas que você já sabe e está recordando e para as coisas novas que está aprendendo agora. Perceba quais pecados Deus está confrontando em sua vida e ore pedindo misericórdia e graça para abandoná-los. Preciso correr. Terminadas as atividades da manhã na igreja, una a sua família ao redor da mesa para o almoço. Ore agradecendo a Deus pelo alimento espiritual recebido e pelo físico que está à mesa. Ao invés de fazer comentários maldosos sobre algo que aconteceu na igreja, converse sobre os ensinos recebidos pela manhã. Pergunte a todos os que aprenderam e como podem colocar em prática esses ensinos. No período da tarde, descanse, mas lembre-se de que o dia do Senhor não pode ser de ociosidade. Ao invés de ver programas inúteis e pecaminosos na televisão, prefira ver um filme com princípios cristãos, ler um livro edificante ou escutar músicas de louvor e adoração a Deus. Lá em casa, aos finais de semana, só passa Éden Publicações. Então, eles veem filmes na Éden, séries na Éden, nada relacionado ao secular, sempre algo de proveito espiritual, de exercício espiritual. É caro, mas vale a pena. Como o domingo é o dia por excelência para as obras de misericórdia, visite alguém que está precisando de cuidados físicos ou espirituais. À tarde, pode ser preenchida ainda com programações da igreja, tais como almoços comunitários e períodos de louvor e adoração por meio da música. No final do dia, chegue mais cedo na igreja, para quem, no caso, participa do culto à noite. Vá ao banheiro, beba água e certifique-se de que não precisará sair do culto para fazer qualquer coisa. E veja, lembre-se que talvez em um cinema assistindo a um filme interessante, você não sairia para isso. Antes do culto começar, escolha um bom lugar para sentar-se, desligue aparelhos eletrônicos como celulares, smartphones e aguarde o início do culto em oração e leitura da palavra. No culto, una-se em um só coração, um só corpo de Cristo para adorá-lo. Deixe que a mensagem da palavra de Deus destrua suas ideias e comportamentos pecaminosos e edifique conceitos e atitudes de obediência e consagração. É porque já deu a hora, né? Você aperta o ESC lá, por favor, Paulo. Eu vou falando aqui. Esse é o 16. No culto, não desperdice tempo reparando nas roupas das pessoas, nos eventuais erros de português do pregador ou em qualquer outro detalhe periférico. Concentre-se em adorar a Deus corretamente, em ouvir a sua voz por meio das Escrituras. 17. Terminado o culto, não saia apressado da casa de Deus, como se ali fosse um local desagradável. Converse com as pessoas, confraternize-se, palavra difícil, aumentando a comunhão com seus irmãos. 18. Não frequente restaurantes neste dia. Lembre-se que o mandamento envolve não trabalhar e não fazer com que os outros trabalhem também. Prefira reunir um grupo de irmãos em sua casa para saborear os pratos que você já providenciou no sábado. 19. Ao chegar em casa, ao invés de ligar a televisão e perder boa parte do que foi aprendido neste dia especial, vá para a cama ler um livro e medite nos ensinamentos recebidos durante o dia. E por fim, lembre-se, o domingo é um dia de deleite agradável. Os puritanos, isso é muito interessante, os puritanos chamavam esse dia o dia da feira da alma. Pense na feira, um lugar onde vai para comprar as coisas, abastecer a casa com alimentos. O dia do Senhor é o dia da feira da alma, onde nós abastecemos a nossa alma com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Como eu disse semana passada, ainda que seja um arroz com feijão, ainda que o pastor, o pregador, o professor dê uma lição, uma palavra, que seja arroz com feijão, mas nós agradecemos a Deus por esse banquete. Isaías disse ao povo de Deus no passado:
se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Veja, meus irmãos, e esse é o último conselho. Entenda que o dia do Senhor é esse dia da feira da alma. Então eu quero terminar com essa reflexão. No sábado de Deus, quer o povo tenha tempo para ele, quer o povo o ame, e amor toma tempo. A minha esposa sempre está me lembrando esse fato. E se vocês são casados, sabem o que eu estou dizendo. Deus quer o nosso tempo. E infelizmente, a grande tragédia do mundo hoje é que o tempo de Deus é o nosso tempo. Pergunte a você mesmo, como você gasta o seu domingo? Essa é uma reflexão do Van Groening. Como você gasta o seu domingo? Meus irmãos, que Deus os abençoe.